E para começar aqui a nossa entrevista, eu queria te perguntar um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Até hoje, assim, se puder contar rapidamente um pouco do seu background e sua posição atual. Tá bom, vou contar rapidamente, acho que é importante. A minha formação, então, é jurídica, me formei em Direito em 2009. Eu acho que é importante destacar algumas questões também até pessoais. Eu fui a primeira pessoa a me formar da minha família, de ambas as famílias. Então, eu tenho uma particularidade de ter vindo mesmo de uma situação onde eu vi pai e mãe serem pessoas que tiveram um trabalho de ser muito íntegras, ter um papel de muito valor, muito propósito, ser muito trabalhadores e realmente ter dado uma oportunidade aí com os filhos. Então, eu vim dessa trajetória, eu sou a primeira a me formar na minha família. Eu tenho um irmão também que é engenheiro florestal, o Cauê, e nós trouxemos essa perspectiva, e na sequência que nós nos formamos, nossos pais se formaram também em ensino superior. Então, é importante colocar, porque a gente tem uma história por trás de onde chegamos, né? Vamos considerar assim. Na sequência, eu fiz algumas pós-graduações na área do direito, especificamente, eu fiz Direito do Trabalho, depois eu fiz uma pós-graduação também mais voltada ao Estado Democrático de Direito e uma especificamente em Direito Empresarial pela Faculdade das Indústrias, relacionada à Federação das Indústrias no Paraná. Na sequência, eu tive a oportunidade de fazer um LLM na Stambach University Berlin, que é uma universidade da Alemanha, tá? Me formei em International Business Law. Foi quando, além do trabalho na pós-graduação em Direito Empresarial e no trabalho no LLM da Stambach, que eu principalmente fiz os meus estudos com relação à questão de compliance e principalmente governança. Foi quando eu comecei a estruturar toda o conhecimento, principalmente que eu tenho hoje, tanto no contexto brasileiro, quanto também considerando a perspectiva internacional. Foi bem quando a legislação anticorrupção foi promulgada no Brasil. Na sequência, eu fiz um mestrado, que também abordei essas questões de estudo na minha dissertação, e trabalhando, inclusive, o compliance e a governança como um instrumento da função social da empresa, ou seja, como instrumento da função social da empresa, eu teria a perspectiva do compliance, da governança corporativa, não como uma questão somente de uma boa prática, mas com isso, o impacto que pode trazer a ausência deles perante a sociedade, seria uma questão obrigatória se nós olharmos nessa perspectiva perante a Constituição Federal. Na sequência, então, eu tenho aqui, dentro desses estudos, eu fiz diversos aperfeiçoamentos, fiz um curso com a professora Carole Bassi também, que era uma professora da Ford, que foi um curso aqui em São Paulo com a doutora, inclusive, Isabel Franco. Fiz alguns cursos internacionais em Frankfurt, na Alemanha. Tive a oportunidade de fazer diversos cursos, então, nessa área. Durante a pandemia, fiz um curso sobre liderança na Universidade de Queensland, na Austrália. E fui me aperfeiçoando. Na KPMG também fiz alguns cursos importantes, tem sobre a Risk University, que tem também um papel muito importante, com a consolidação de cursos, inclusive para diretores, conselheiros, entre outros cursos que a KPMG Business School, ela traz ali na sequência. Agora, eu estou fundamentando algumas dos meus conhecimentos, eu estou cursando agora um MBA mais específico sobre questões digitais e sustentabilidade, porque essa parte de inovação é super importante, e tenho aqui aprofundado o meu conhecimento aqui nessa perspectiva, pela Universidade de São Paulo, pela USP, e desde então, nessa minha trajetória, ela tem sido pautada em muito conhecimento, trabalho prático também. Diante disso, eu fui organizadora e participei como coautora de alguns livros,
tá? Desde bioética e sustentabilidade, em 2014, desafios da sustentabilidade corporativa, numa perspectiva ali mais do direito, um livro com a Comissão de Direito Empresarial na OAB, outros livros aqui organizados, por exemplo, em homenagem ao Dr. Osiris Silva, que eu participei ali junto com o ISAF-GV em Curitiba, que eu fazia parte, entre outros livros, e o mais recente que eu organizei foi o livro de ESG, Cisne Verde, Capitalismo de Stakeholder, a Tríade Regenerativa do Futuro Global. Mas já participei de outros também, porque eu entendo que a consolidação do conhecimento, ele é importante que seja tanto no aspecto de conhecimento teórico, quanto também prático. E eu sou uma pessoa que busca muito esse conhecimento pautado nos valores que foram me dados, principalmente como eu mencionei para você dessa trajetória de ter sido a primeira a me formar e ter visto meus pais sendo muito trabalhadores nesse sentido, filha que acabou estudando sozinha, porque os pais tinham que trabalhar, e essa é a nossa realidade, a realidade do nosso país. Então, por isso, para mim, dentro dessa perspectiva, é super relevante, assim, ter uma consolidação do que se faz com muito conhecimento técnico, trazendo o meu melhor dentro desse cenário. Passei por algumas organizações e hoje me encontro numa Big Four, fazendo meu trabalho aqui como gerente sênior, trazendo essa perspectiva de compliance, governança, gestão de riscos, ESG, para os trabalhos que eu tenho desenvolvido até então. Uau, e isso tudo com uma carinha de 20 anos, né? Não sei como você fez isso nesse tempo. Mas, Juliana, é muito inspirador ouvir sua história. E a gente tem, né, tentado trazer esses desafios da mulher trabalhando no mercado corporativo hoje, né? E para nós é uma honra, na verdade, né, poder estar conversando com você, porque existe uma cultura no Brasil de que quem nasce com pouca oportunidade nunca vai conseguir romper essa barreira, né, da falta de oportunidade. Mas você está aí, uma mulher que nasceu numa família que ninguém tinha estudado e está aí para provar o contrário, né? E isso é realmente louvável e deve ser divulgado, não para simplesmente elogiar a Juliana, que obviamente é digna de muito elogio, mas para incentivar, né, outras pessoas para enxergarem que isso é possível. Com certeza, e eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a base de ter uma família com valores e que meus pais me trouxeram foi muito importante, e, claro, dedicação, esforço, também não vou te negar que nessa trajetória existiu muito, mas eu acho que o ponto que você trouxe aqui, que eu acho que é muito importante de destacar, que é esse ponto, há sim uma chance, há sim oportunidade, e que é possível você crescer numa trajetória de uma situação em que não se pode, né? Minha mãe não veio de uma família abastada, eu a vi vindo de uma realidade, inclusive de comunidades mais simples no Brasil, meu pai também. Então, eu sei um pouco deste outro cenário e o quanto é possível nós chegarmos, mesmo sem você ter ninguém da sua família conhecendo ninguém, fazendo uma trajetória com ética, com integridade, com consolidação, e é por isso que eu estou aqui. Inclusive, você falando do papel da mulher nessa trajetória, que inclusive você já foi convidada aqui a participar, nós temos o Compliance Women Committee, que a doutora Ana Caroline Prudêncio e eu fundamos em 2017, e que fala muito dessas trajetórias. E nesse ponto eu quero destacar que quem incentivou eu já começar a trabalhar cedo, eu tive 2 exemplos. Tive da minha mãe, que foi uma mulher que trabalhou a vida inteira e que continua ali numa atuação importante, ela se aposentou faz pouco tempo, e que ela foi para mim um grande exemplo de uma mulher que pôde trabalhar fora com papel já numa empresa e mesmo assim criar seus 2 filhos e ser um diferencial, naquela época não era tão comum, né, considerando aqui que ela já tem mais de 60 anos, e também considerando que eu tive meu pai, que chegou num determinado momento, acho que até pelo exemplo da minha própria mãe, falou: minha filha, você vai para o mercado de trabalho, me colocou cedo para ir para o mercado de trabalho, eu também comecei a trabalhar jovem,
E isso para mim fez a diferença. Eu fui aquela pessoa que fez faculdade trabalhando o dia inteiro e fazia faculdade à noite. Então, eu digo que é possível, há muita dedicação por trás e há principalmente renúncia. Há muita renúncia por trás, há muita renúncia de várias questões para que nós possamos alcançar alguns lugares que eu acho que eu ainda estou galgando, com muita dedicação, mas fico feliz de já estar alcançando algumas coisas até então e também podendo honrar minha família, honrar meus pais, que eu digo que para mim isso é importante, honrar a vida deles em vida. Isso para mim eu acho que é uma questão de família importante, que a gente tem que lembrar que nós também tivemos pessoas que nos deram aquele sustento de apoio para poder alcançar outros lugares, muito embora eu tenha trabalhado, me dedicado, eu tive a base que me trouxe até o momento. Então, fazer isso para eles também em vida é um resultado de uma dedicação deles para os filhos. Então, com certeza, acho que esse ponto aqui é importante. A gente não está entrando tanto agora no aspecto de compliance, no final entrou um pouco na minha história, mas acho que é importante destacar esses pontos, porque para mim eles são muito relevantes. Com certeza, eu acho que qualquer profissional, ele não é somente o profissional, ele tem toda uma bagagem por trás, né? E isso que ajuda a formar quem ele é também como profissional, né? Então, realmente a sua história conta muito sobre você. E inclusive esse aspecto que você mencionou sobre renúncia, é pouco falado, né? A gente não escuta tanto sobre essa palavrinha, né? Que pode ser um pouco desconfortável, mas ela é fundamental para o crescimento profissional de qualquer pessoa. Aliás, para o crescimento de qualquer pessoa, em qualquer área. E eu acho que a nossa cultura brasileira não valoriza tanto essa questão como deveria valorizar. Talvez os orientais tenham esse valor um pouco mais forte do que nós, né? Que somos aqui mais tropicais e talvez por uma questão histórica mesmo, né, da formação da cultura do nosso país, a gente não tenha essa questão da renúncia, do esforço tão forte. E em paralelo a isso, eu acredito que também está a questão da corrupção, porque é o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil e a lei do menor esforço estão muito ligados ao jeitinho brasileiro, né? Essa questão de você querer dar uma solução não legal para algo, né? E aí que entra o nosso trabalho como profissionais do compliance. E eu acredito que o seu propósito, né, atuando como profissional de compliance, também seja esse, né? De lutar contra um paradigma que atrasa o desenvolvimento de qualquer sociedade. Com certeza, sim. Eu acho que nós precisamos, e é um dos meus valores, inclusive, quando eu compartilho conhecimento, quando eu dou uma palestra que não tem custo, quando eu posso fazer e falar, e quando eu falo como eu falei hoje. Eu tive uma experiência de manhã que eu conversando com uma outra pessoa que mora próximo aqui onde eu estou, nós estávamos conversando sobre situações que eu apontei para ela, isso não é apropriado. Nossa, eu não enxerguei, não sabia, não estava enxergando, Juliana, dessa forma. Então, as pessoas, elas precisam de esclarecimentos. Às vezes, nós precisamos mostrar para as pessoas que tem coisas que não aquilo que era o jeitinho, que a gente está acostumado a fazer dessa forma, não é mais aceitável. Eu acho que o brasileiro, dentro da sua perspectiva de cultura, nós avançamos muito. Precisamos avançar mais? Sim, mas eu acho que nós já avançamos bastante com as experiências que nós tivemos com relação ao próprio caso da Operação Lava Jato, entre outras questões, na percepção da corrupção, de quanto eu tenho a percepção da corrupção. O que eu preciso mudar, que eu acho que a minha perspectiva acho que é importante, é que a corrupção está muitas vezes no dia a dia de coisas, não somente aquela que aparece nos grandes casos da TV, mas nas pequenas coisas que eu preciso ter a cautela de fazer ali o apontamento. Mas a minha visão é o seguinte, nós precisamos trabalhar na perspectiva de uma corrente do bem. Se todas as pessoas, dentro da sua autorresponsabilidade, fazer a sua parte dentro do seu círculo, nós vamos com certeza fazer com que cada dia mais eu tenha um círculo de
de um melhoramento da situação, que nós precisamos que venha a melhorar, maior. Eu não posso falar assim, se o outro não faz, eu não faço. Não, pelo contrário, eu tenho que fazer, incentivar o outro a fazer, porque ele tem um outro espaço, que ele tem acesso a outras pessoas, e ali dentro do meio dele ele vai poder ser uma pessoa que vai influenciar para o bem. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva é que nós possamos fazer a diferença. E quando eu falo em aula, quando eu falo em palestra, é isso. Pessoal, o que eu estou falando, compartilhem, façam isso dentro dos seus centros. Nós não conseguimos estar em todos os lugares. Acho que agora o meio digital nos proporcionou alcançar pessoas e lugares que nós não alcançaríamos numa palestra presencial. Então, tem uma questão também importante do papel da questão digital no mundo. Mas nós ainda temos o desafio de que nem todas as pessoas têm esse acesso. É verdade. Eu tenho um levantamento recente que bilhões de pessoas ainda não têm acesso a uma questão de democracia digital. Uhum. Então, nós somos privilegiados também no mundo. Pessoas ficaram isoladas, né, se nós pensarmos na pandemia. Então, acho que essa perspectiva que eu tenho dessa questão do combate aqui, efetivamente, a questão da corrupção no dia a dia, não pensar na nossa sistêmica, mas pensar na corrupção também endêmica, a sindrômica, que são outras perspectivas que acontecem no dia a dia e que precisam também ter uma maior atenção nesse sentido. Com certeza. E é bom você ter falado do nosso avanço, né? Porque essa perspectiva otimista também nos ajuda no combate à corrupção, né? De reconhecer que já subimos alguns degraus, né? E agora eu queria perguntar a respeito do investimento que as empresas vêm fazendo no compliance. Como tem sido feito efetivamente o investimento em compliance? As empresas têm reconhecido esse valor do compliance ou é simplesmente um mal necessário? A perspectiva que eu tenho é o seguinte: nós vivemos um momento de ciclos também na questão de compliance, né? Uma época a gente teve o boom com a questão da Lava Jato, a lei anticorrupção, vivemos um período um pouco mais assim com a pandemia de impacto, agora a gente está vivendo mais estabilidade, mas a minha perspectiva é o seguinte: primeiro, ações de reguladores. Setores regulados e alguns setores que tiveram um impacto do regulador passar a exigir, alguns setores já há alguns anos exigem, e isso tem um fortalecimento maior, porque eu tenho um enforcement assim, muito maior do regulador passando a ter isso como uma questão obrigatória, que ele vai observar se eu tenho compliance ali implementado ou não. Se nós observarmos somente na perspectiva técnica da lei anticorrupção, ele não seria obrigatório, eu teria somente o compliance como uma atenuante se eu vier a ser condenada pela lei anticorrupção brasileira. O que eu entendo que mais movimentou foram duas questões: autorregulamentação, né? Ou seja, o próprio mercado se autorregulando para fazer com que isso passe a ser uma exigência. Se eu observar as grandes, maiores empresas que passam a exigir das menores para poder entrar num processo de contratação, ou mesmo passa a exigir das menores que para prestar serviços para ela, você tem que observar as regras de compliance dela e com isso também ter uma prática mínima de compliance, de governança dentro da sua estrutura, porque você se compromete via contrato. Então, se não tiver ali uma efetiva implementação, isso vai te trazer impactos efetivos. Tenho aqui as mudanças, por exemplo, de lei de licitações, que também é uma questão que acaba sendo normativa e importante para este avanço. E eu tenho aqui uma perspectiva importante do próprio ESG, que tem o aspecto do G da governança, que fala do compliance. E sem integridade, eu não consigo nem pensar na questão do ESG. Então, eu tenho aí também uma visão global dos investidores que não querem investir em empresa, principalmente se eu pensar em empresa de capital aberto, que não tem uma concepção mínima de integridade e de ética, porque eu vou investir o meu dinheiro, todo o mundo está observando agora as questões de ética e de integridade, e sem isso eu não vou querer fazer nenhum investimento com relação a isso, principalmente porque agora eu tenho observância importante nas questões ESG. Vejo sim que há uma preocupação, vejo sim que nós estamos trabalhando em diversas frentes com relação à consolidação disso em diversos setores. Então, eu acho que nós tivemos um período da pandemia, sim, que houve algum certo impacto, e é só conversar com todos os players do mercado. Por quê? Porque a pandemia impactou financeiramente as organizações,
mas isso se conversar com vários profissionais de compliance também, acho que nessa perspectiva, mas agora se retomou a importância do tema, fortalecido por vários pontos importantes de mudança no mundo dos negócios, em que a questão da integridade passa a ser uma pauta que é fundamental. Eu não consigo mais trabalhar sem essa perspectiva dentro do contexto global. Mesmo que eu seja uma empresa pequena, seja, por exemplo, uma startup que quer o investimento, por exemplo, de investidor anjo, esse investidor também vai olhar esse tipo de comprometimento. Então, eu não tenho como não ter uma saída se eu não tiver esse tipo de atuação com a questão de ética e de integridade. Então, eu vejo aqui um patamar de retomar, principalmente esse ponto, como um ponto muito importante para as organizações. E digo mais ainda, tive uma experiência recente na Europa, e que, por exemplo, Portugal, que é um país assim da Europa, que está implementando agora, efetivamente, dentro de uma resolução deles, né, de uma norma interna deles, de uma lei, a implementação de programas de integridade obrigatórios para as empresas, o que nós já temos um pouco de antecipação na maturidade quando eu penso no contexto brasileiro, até por causa do próprio Lava Jato. Nós estamos falando de um país da Europa. Estou dando só um exemplo de Portugal, porque eu tenho outros países, claro, que já avançaram, mas que talvez não estejam no patamar que o Brasil esteja. E eu digo mais, não há uma perspectiva que eu vejo conversando, não falo de todas, conversando com algumas pessoas internacionalmente, todos conhecem Lava Jato, mas nem todos veem talvez o Brasil ainda como, nossa, foi o país que está sendo um grande precursor das questões de ética, de corrupção, até porque nós temos que trabalhar alguns contextos da nossa sociedade que ainda impacta lá fora quando sai perante a mídia. Mas, internamente nas organizações, eu tenho visto um avanço, sim, nessa perspectiva. Muitas empresas não tinham nem compliance. Hoje você vê uma média empresa que tem alguma coisa nesse sentido. Todas, talvez não, mas grande parte passou a olhar e conhecer o tema, isso sim. Eu tenho participado de ações com o Observatório Social do Brasil, que trabalha com a questão da transparência, a gente tem, inclusive, feito webinars nesse sentido. O Observatório tem um papel super importante de fazer essa perspectiva para os órgãos públicos, né? Trabalhar os observatórios como um instituto que não tem fins lucrativos nesse sentido e trabalhar, inclusive, as pequenas empresas, que é uma preocupação aqui do sistema das indústrias, tem bastante relevância olhar isso. Então, eu vejo sim que nós estamos em avanços, que nós tivemos talvez como qualquer país do mundo um declínio durante a pandemia, mas que nós voltamos agora e que nós precisamos somente como profissionais consolidar ainda e continuar fomentando para que as organizações observem que isso é realmente relevante. Na sua fala, Juliana, você mencionou 2 resultados positivos que o compliance traz para as empresas. O primeiro, essa facilidade maior em obter investimentos, e depois você falou sobre a questão da reputação, né, que são 2 aspectos que o compliance fortalece muito para qualquer organização. Eu queria te perguntar se você vê mais algum outro resultado que seja crucial que o próprio compliance consegue proporcionar para as organizações, e queria te pedir para falar um pouco sobre o que você enxerga de perspectiva para o ESG, tanto Environment, Social e Governance, para as empresas daqui para frente, né? Como vai ser tida essa importância de implementar programas de aderência mesmo ao ESG? Eu acho que um dos pontos importantes que eu acho que o compliance também tem contribuído é essa perspectiva melhor de trabalhar a questão dos direitos humanos, de trabalhar uma perspectiva social dentro das organizações. Vou te dizer alguns aspectos. Quando eu começo a refletir que passa a ter uma preocupação das organizações com a contratação de terceiros para que não exista trabalho análogo de escravo, quando eu penso e reflito que nos processos seletivos estão melhorando agora, a partir do momento que eu passo a talvez começar trazer mais diversidade para os processos seletivos, pensar nisso como uma questão de reputação, claro, com programas que são efetivos. Promoção de profissionais, inclusive grávidas, é uma contribuição que eu passo a não olhar a alguns aspectos que antes não eram observados.
a direitos humanos, que as pessoas elas têm direito a ter uma vida, que certas perguntas no processo seletivo não são adequadas e não devem ser feitas, que muitas vezes, por exemplo, as mulheres viviam com algumas perguntas inapropriadas que não são feitas, por exemplo, para os homens em um processo seletivo. Digo, exemplo, se ela pretende ter filhos, ou se porventura ela tem alguma pretensão, inclusive de casar, como se isso trouxesse algum impacto para o exercício profissional de qualquer pessoa. Não, pelo contrário, a profissional tem toda a capacidade para isso. Então, eu acho que a perspectiva de direitos humanos, uma perspectiva de você ter uma empresa mais diversa, onde tem mais tolerância, mais respeito, porque a questão do assédio passou a ser algo muito importante e relevante. Se você observar pesquisas de canal de denúncia, assédio é um dos principais pontos de denúncias dentro de um canal de denúncia, observando pesquisas públicas que são tratadas com o mercado acerca disso. Então, o compliance melhorou essa questão dos aspectos dos meus direitos fundamentais, de observar a minha dignidade. Estamos ainda num caminho? Sim, não criamos ainda a perfeição. Estamos na construção, mas que eu passei a ter políticas que observassem melhor isso, que o compliance, sim, tem um papel de ética, de integridade, de responsabilidade nisso, isso tem. Quando eu passo a falar de equidade, quando eu passo a ter processo seletivo mais diverso, que eu vou, inclusive, considerar pessoas negras, buscar esse diferencial no mercado para poder fazer algumas mudanças importantes, eu acho que com isso eu passo a ter uma mudança, não somente naquilo que está no papel, mas na efetividade dos seus processos e ações. Eu sei de várias delas que têm feito um trabalho excepcional nesse sentido, inclusive na questão da liderança das mulheres. Esse é um aspecto muito importante. Agora, complementando essa questão do ESG, para fechar aqui os dois raciocínios. O aspecto ambiental, social e de governança, que é um assunto que emergiu, vamos considerar mais agora, muito embora exista desde a provocação do Kofi Annan em 2004 para os CEOs das 50 maiores instituições financeiras do mundo, quando ainda junto ao Pacto Global. Quando eu penso na perspectiva ESG, eu tenho várias questões que eu entendo que foram aceleradoras para que isso voltasse, vamos considerar, à tona novamente. A questão do próprio Covid, da sociedade voltada à questão de princípios e valores, preocupada muito mais com outras perspectivas e não somente econômicas. Eu tenho aqui a questão dos impactos ambientais que começaram a ser bastante relevantes, através, inclusive, dos relatórios da própria ONU, do painel intergovernamental do clima, que já colocou aqui a questão dos impactos das mudanças climáticas como a questão de risco extremo. Nós tivemos os casos da própria pandemia com impacto social, a questão, inclusive, do racismo estrutural, que foi trazido para o caso americano, infelizmente, da morte do negro, que acabou acontecendo nos Estados Unidos durante a pandemia, que causou aqui manifestações ao redor do mundo inteiro. Então, eu tive diversas questões que acabaram fazendo com que esse tema fosse muito relevante e fosse pauta bastante importante, acelerada agora por esses últimos anos. O que eu entendo aqui que é bastante relevante de se refletir, não volta atrás, é um tema que vai ficar, só observar que o próprio Banco Central já fez a regulamentação deste tema, que já está com uma obrigatoriedade dos bancos fazerem o seu devido cumprimento até dezembro de 2022, nas observâncias para o mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro ele está muito seguindo as diretrizes europeias e também do TCFD. Então, tem várias questões a serem discutidas, inclusive nas questões da perspectiva contábil global, que começou com o IFRS e agora tem especificamente um órgão dentro da perspectiva contábil que tem trabalhado a perspectiva regulatória do ESG no setor. Então, globalmente, eu já tenho diretrizes para isso. Se eu pensar no Brasil também, eu tenho a B3, que surgiu agora com o índice B3 ESG, eu já tenho o Dow Jones nos Estados Unidos, a SEC discutindo ESG, tinha aberto uma consulta especificamente para isso. Globalmente, isso é uma pauta super importante. SUSEP
na área de seguros, estava discutindo uma consulta pública recente. Então, isso passou a ser o enforcement dos reguladores. Por que eles estão assim? Porque o mercado global está nessa linha. E eu vou dizer uma questão super importante sobre a questão da ESG. Nós, brasileiros, nós temos aqui, no que tange principalmente o aspecto ambiental, nós temos, primeiro, temos que desmistificar que as nossas leis não são boas, porque nossas leis são muito boas, a legislação ambiental brasileira ela é muito protetiva, ela só precisa ser mais efetiva, porque nós precisamos de maior efetividade, principalmente não só na Amazônia, mas em toda a proteção ambiental brasileira. Tá? Nós temos o mundo olhando para a Amazônia, nós somos um país muito próspero, com agricultura que é exemplo para o mundo. Tá? A gente pode sustentar países que não se sustentam e que são de primeiro mundo, que nós temos uma agricultura que sustenta o nosso país e outros países, que eu acho que é importante destacar. Temos, sim, problemas estruturais que precisam ser alterados, precisamos investir em educação e outros aspectos, mas o Brasil tem uma potência muito grande. Saiu recentemente que nós voltamos a ser a 10ª maior economia do mundo. Então, nós somos uma potência, sim, como país. Nós temos aqui rios que têm água doces, que países e países não têm o que nós temos aqui, de riqueza, de fauna, de flora e de tudo que nós temos que o nosso país pode produzir. E, tecnicamente, nós temos profissionais muito bons. Nós precisamos só aperfeiçoar os 200 milhões de brasileiros aqui que, muitas vezes, por uma questão de melhoria de políticas públicas, poderiam ter mais acesso para que nosso país pudesse crescer muito mais. Para mim, a base sempre é a educação e que precisa ser aprimorada. Mas nós somos um país que o mundo tem olhado para os investimentos aqui, que tem observado, sim, mas precisa que as organizações estejam preparadas para isso. E a questão do ESG vai ser fundamental. Quando nós pensamos em emissão de gases de efeito estufa, tudo, nós já não temos tanto impacto. Nós temos a questão de bioenergia, temos energia solar, energia eólica, nós já temos algumas alternativas de energia que outros países que são muito mais poluidores não têm. Então, nós temos, sim, coisas muito relevantes a avançar, mas nós já temos algumas coisas que nós precisamos agora o quê? Observar e mais preservar nesse sentido. Mas o papel do ESG vai ser fundamental e é fundamental para as organizações e nós precisamos refletir nisso como algo que passa a ser uma pauta que se permanece, uma pauta que só tem a crescer a partir de então. Mas eu fecho meu raciocínio ao dizer que eu não consigo ter um bom ESG se eu não tenho minimamente uma estruturação de governança mais madura. Foi excelente a sua explanação. Inclusive, eu vou até procurar o discurso do Kofi Annan em 2004 para me aprofundar mais no assunto. Realmente a gente vê que é um assunto que veio para ficar e que bom que veio para ficar, né? Porque é muito relevante. Bom, já caminhamos para o final da nossa conversa e agora eu queria que você falasse um depoimento do que você, Juliana Nascimento, tem feito para promover a ética pessoalmente. E eu queria que você abordasse, inclusive, a criação do Compliance Women Committee, que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa pergunta. O que eu posso contribuir, primeiro que eu entendo que até através dos meus trabalhos, a partir do momento que eu contribuo para as organizações mudarem, isso também é uma parte de uma contribuição à sociedade na construção de um mundo melhor. Afinal, as empresas privadas, sim, até porque eu fiz uma dissertação nesse sentido, elas têm reflexo na sociedade. É só observar que durante o grande caso de corrupção, foram as empresas privadas que fizeram com que a gente tivesse instabilidade, não falo diretamente, mas por causa da situação de corrupção, uma instabilidade econômica, política, entre outros aspectos. Então, as empresas, elas possuem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade, um papel muito importante e fundamental. Até porque eles dão acesso ao emprego e entre outros aspectos. Então, a minha contribuição também tem feito fazer a construção e mudança dessas organizações num caminho de ética e de integridade, de governança, de mensuração de riscos, controles, e ter uma perspectiva muito mais madura nesse sentido. Como profissional executiva, tenho muito atuado nessa linha. Também tenho atuado
como professora e palestrante, que muitas vezes vou a diversos, agora de uma forma mais digital, mas já tive presencialmente, inclusive em estados brasileiros e até em outros países, para poder contribuir nessa disseminação da importância desse tema, falando da nossa realidade brasileira, compartilhando a importância do papel da disseminação da questão da ética e da integridade no Brasil e também do avanço que nós tivemos nesse sentido. Tive a oportunidade de falar isso na América Latina, já tive a oportunidade de tratar isso também na Europa, seja de uma forma digital ou presencial. E o que eu quero também trazer com isso, né? Essa contribuição, que isso é muito alinhado aos meus valores para a sociedade, de fazer com que as pessoas possam ter ciência da importância desse tema e que elas podem, aonde elas estiverem, utilizar esse conhecimento para compartilhar com outras pessoas ou mesmo usar isso para transformar as suas organizações, levantar esse tema para trazer nas suas organizações, porque as empresas mudando, elas mudam a sua sociedade ao redor. Elas têm um impacto social importante. Então, esse é um ponto. Então, como professora, que eu tenho isso como algo que é muito importante para mim, ser professora, porque eu compartilho a formação de outras pessoas, de outros cidadãos, que vão fazer um trabalho de divulgar, de propagar, de serem formadores também dentro das suas organizações, na atuação do compliance na integridade. Eu já tive profissionais de diversos setores como alunos. Nesses últimos anos, eu dou aula há uns 7 anos, no mínimo. Isso, para mim, é um prazer poder contribuir na formação dos profissionais. Ser professora é algo que contribui muito. Acho que o papel do professor tem que ser muito valorizado no nosso país, porque eu fui formada por alguém que me ensinou e eu tenho a possibilidade de compartilhar esse conhecimento, que eu acho super importante nesse sentido. Eu acho que eternamente, uma coisa para mim é um fato que eternamente nós somos professores e alunos, porque nós sempre estamos ensinando algo a alguém, nós estamos sempre aprendendo algo de alguém. Quando nós temos essa mentalidade, nós entendemos que nós não somos pessoas totalmente suficientes em si. Nós entendemos que nós precisamos um dos outros e que o conhecimento é algo praticamente infinito. Eu nunca vou saber o que você, Sara, sabe profundamente. Você sempre vai ter algo a contribuir para mim, eu sempre vou contribuir com você, com certeza, em alguma perspectiva. Então, a minha visão é essa, e eu tenho um Compliance Women Committee, que fundei com a doutora Anne Caroline Prudêncio, em 2017, que é um grupo de mulheres em compliance. Nós temos hoje mais de 1.000 integrantes no Brasil e em outros países, que cresceu de uma forma muito rápida. Nós imaginávamos crescer, mas acho que não de forma tão acelerada como nós fizemos. Mas a proporção é o quê? Combater a corrupção, compartilhar com as mulheres informações, fazer com que o papel da mulher seja respeitado, mulher em cargos de alta administração, que ainda temos poucas, né? CEOs, conselheiras, é um papel importante para nós. Fazer com que nós tenhamos uma rede de apoio, que é super importante. Nós temos uma rede em que elas compartilham vagas. Muitas vezes nós recebemos de instituições bolsas em que nós sorteamos para aquelas que não têm condições de pagar e estão desempregadas. Muitas delas tiveram a capacidade de fazer capacitações gratuitas, que foram muito relevantes para a carreira delas. Nós tivemos muitas instituições que nos deram acessos a congressos de uma forma gratuita. Teve uma instituição que nos deu quase 20, mais de 30 acessos a congressos, com um valor que era importante, que pessoas, muitas vezes, uma delas levantou a mão num congresso dizendo que não teria oportunidade de estar ali, mas agradecia o grupo e ao congresso que concedeu ao grupo vagas para essas pessoas que não tinham condições de pagar, acessibilidade. Então, eu acho que o nosso papel é esse, trazer acessibilidade. Nós não temos fins lucrativos nenhum, nós somos um grupo aberto para as mulheres que atuam em compliance, que estejam se formando em compliance, então sejam muito bem-vindas. E os homens, eles têm um papel importante no grupo de serem apoiadores,
Nós temos diversos profissionais do compliance que acreditam no papel do nosso grupo e que são apoiadores disso. Nós entendemos que os homens têm um papel fundamental no apoio das mulheres, que muitas vezes é eles que estão numa posição agora de liderança, que podem, inclusive, trazer essas mulheres e conscientizar as mulheres acerca da sororidade. Se você já está aqui, você puxa a sua pessoa da sequência também, ou contribui para você ser uma rede de apoio. Então, nós temos vários grupos de estudos de SG, de diversidade, de maternidade, de proteção de dados, e nós estamos em vários estados brasileiros, e nós estamos aqui, com certeza, iremos expandir para outros, porque nós começaremos aí logo uma nova fase no nosso grupo. Demais, para mim é uma honra fazer parte, já estou agilizando o meu cadastro. Bom, Juliana, muito obrigada pela sua entrevista. Eu já era uma grande admiradora de você como profissional, e depois dessa entrevista, minha admiração só cresceu. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, por compartilhar um pouco da sua experiência conosco. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas vão ser extremamente engrandecidas com essa entrevista. Obrigada. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a gratidão do convite seu, Sara, e também do Daniel Lança. Fico à disposição de vocês e tenho a honra aqui de poder compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha história. Fiquei muito feliz em fazer isso hoje.